Pessoal, está gravando então, boa noite a todos, né? Nós estamos dando continuidade às nossas aulas de teoria geral do processo do terceiro semestre, né? E provavelmente essa será a aula final referente à revisão de todas as atividades bimestrais. Essa aula está ocorrendo no dia 27 de maio, no período noturno, né? E ela será então continuidade das demais aulas. Essas outras aulas, e como esta aula aqui está sendo gravada, e todas elas estão sendo disponibilizadas aí no nosso canal no YouTube. Então, vou aproveitar aqui e fazer um merchan do nosso canal do YouTube, que é esse que está sendo mostrado para vocês, né, no compartilhamento de tela. Todas as aulas estão sendo postadas aí, né, e se vocês puderem entrarem e assistirem essas aulas, vou ficar muito grato de verdade, né? Não tenho controle, quem entrou, quem não entrou, né? E também isso não é objetivo, mas se vocês puderem entrar, né, todas as aulas estão sendo disponibilizadas aí. Inclusive, hoje, no dia 27, né, nós tivemos aula também no período da manhã, e essas aulas do período da manhã já estão disponíveis também no canal do YouTube, né, aparecendo aí como estreias, porque elas foram postadas hoje, né, no período da tarde aí. Então, fica o nosso pedido, né, e nosso agradecimento para que quem puder entrar aí no canal do YouTube e dar uma olhada nesses vídeos. Bom, agora, dando continuidade à nossa matéria, né, a nossa revisão aí, na aula de hoje pela manhã, dia 27/5, nós paramos justamente analisando a quinta atividade, né? E agora, então, a gente dá início à análise da sexta atividade. Então, vou abrir aqui o Google Classroom, né? Que foi onde foi inicialmente postado todas as nossas atividades, né? E, então, a gente começa comentando aí as atividades pertinentes à sexta semana. Pessoal, uma observação importante que me fizeram aí, se não me engano, através do WhatsApp, foi em relação às turmas. E fiquem tranquilos, porque, na verdade, essas atividades são comuns a todas as turmas, né? O período matutino, o período noturno, né? A e C, essas atividades são comuns a todas as turmas, né? Então, não se preocupem com isso de turma, porque as atividades são as mesmas. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui a tela, então, das nossas atividades do Google Classroom, e a gente, então, dá início aos nossos comentários aí. Então, vamos lá. Compartilhei a tela aí, né? Semana 6, né? Sexta semana. Vamos abrir as atividades. Vamos lá, abrindo as atividades aí. Opa, não é dessa forma que abre as atividades. É dessa forma aqui, estudo dirigido. Aí, agora sim, abrindo as atividades. Vou maximizar aqui, né? Vou aumentar o zoom para ficar mais fácil de visualizar. A temática dessa sexta atividade são regras de modificação de competência, cláusula de eleição de foro, conexão, continência e juízo prevento. E a primeira questão referente a essa atividade é uma questão discursiva, né? Que, na verdade, nós já trabalhamos na aula do período matutino, né? E se refere aí à pergunta sobre o que é litispendência e a diferenciação entre litispendência, conexão e continência. Eu vou fazer uma revisão bastante rápida, mas, na verdade, a matéria nova, né, será referente à diferenciação específica do que é conexão e do que é continência, né? Isso a gente ainda não viu no período matutino. Mas vamos lá. Pessoal, o que é litispendência? Litis vem de lide, vem de conflito, vem, portanto, de processo, né? E pendência significa algo que ainda está pendente, algo que ainda está para ser realizado, algo ainda que não foi concluído, né? E o que não foi concluído? O processo, né? Então, na litispendência, nós temos, na verdade, um processo ainda não concluído. E, olha só, no curso desse primeiro processo que ainda não foi concluído, as partes desse primeiro processo ajuizam um segundo processo idêntico ao primeiro. E esse fenômeno, então, de se ter dois processos idênticos,
tramitando simultaneamente no Poder Judiciário, recebe o nome justamente de litispendência. Então, a litispendência é o ajuizamento, é a tramitação de um segundo processo idêntico na pendência de um primeiro processo idêntico, né? De modo que a gente tem, então, dois processos idênticos tramitando simultaneamente. E eu disse para vocês que isso não pode acontecer por razões econômicas, porque se você tem dois processos idênticos, tanto as partes vão ter que gastar duas vezes com advogados e custas processuais, quanto o próprio Estado vai ter que arcar duas vezes com todas as custas de manutenção e estrutura do próprio Poder Judiciário para cuidar, para tramitar aí dois processos idênticos. E se são idênticos, você não precisa ter dois, basta um que já resolveria o problema aí. E, além disso, há um problema muito grave com a tramitação de dois processos idênticos. Por quê? Se eles são idênticos, mas eles estão tramitando, provavelmente cada um deles está sendo presidido por um juiz diferente. E juízes diferentes, com cabeças diferentes, é possível ter também decisões diferentes. Uma decisão de um jeito no processo e outra decisão de outro jeito em outro processo. E, portanto, as partes não sabem se segue a primeira decisão ou se seguem a segunda decisão. Isso acabaria gerando, então, uma confusão enorme, né? E isso tem até um nome, né? A gente chama, na verdade, de decisões diversas ou decisões conflitantes, gerando insegurança jurídica. De modo que a litispendência, que é a existência de dois processos idênticos simultâneos, na prática ela não pode ocorrer, ela é ruim, seja porque gera maiores custos às partes e ao próprio Poder Judiciário, seja porque gera risco de decisões diferentes, decisões conflitantes e, com isso, insegurança jurídica. De modo que, havendo litispendência, ou seja, dois processos idênticos tramitando simultaneamente, o mais antigo será mantido e o mais novo deverá ser extinto, para que fique um único processo. Qual? O mais antigo, o primeiro, aquele, né, que foi mais previamente ajuizado aí, né? Então, havendo litispendência, a gente extingue o mais novo e mantém o mais antigo. Mantém o mais antigo e extingue o mais novo para que fique um único processo. Bom, pessoal, e com isso a gente respondeu a primeira parte da questãozinha discursiva. A gente tem que analisar, reanalisar, revisar a segunda parte da questão discursiva. E ela pergunta para a gente diferenciar, então, a litispendência da conexão e da continência. Bom, e a diferença entre litispendência e conexão e continência se dá em relação ao pressuposto. Porque para que haja litispendência, nós precisamos ter dois processos idênticos e simultâneos. E havendo dois processos idênticos e simultâneos, a gente mantém o mais antigo e extingue o mais novo para evitar gastos desnecessários e para evitar decisões conflitantes. E, enquanto na conexão e na continência, o pressuposto é que não se tenha processos idênticos, mas sim processos semelhantes. Ou seja, eles são semelhantes, eles têm alguma semelhança entre si, porém eles não são idênticos, eles não são iguaizinhos entre si. E se nós temos, então, dois processos simultâneos que apresentam semelhanças, mas não são idênticos, a gente não vai poder extinguir um deles. Por quê? Eles não são idênticos. De modo que, se a gente extinguisse um deles, várias coisas em que são diferentes ficariam sem ser levadas ao Poder Judiciário. E isso, na prática, violaria o princípio do acesso à justiça. De modo que eles ainda... tendo alguma semelhança, né, entre si, mas tendo também diferenças entre si, nós não podemos aplicar a litispendência e nós não podemos extinguir um deles.
que nós faremos então? Nesse caso de processos simultâneos parecidos, semelhantes, mas não idênticos, nós não aplicaremos a regra da litispendência, mas sim as regras da conexão e da continência. De modo que, pela conexão e continência, nós manteremos os dois processos semelhantes. Mas também não faz sentido esses dois processos semelhantes tramitarem perante juízes diferentes, porque, apesar de diferentes, eles têm alguma semelhança. E, na parte que eles são semelhantes, se eles tramitassem perante juízos diferentes, correr-se-ia o risco de cada juiz decidir de uma forma diferente. Na parte semelhante, cada juiz decidir de uma forma diferente. Ou seja, gerar também decisões diferentes, gerar também decisões conflitantes e gerar também insegurança jurídica. Então, a gente não pode extinguir, tem que manter os dois. E a gente não pode também deixar esses dois processos correndo perante juízos diferentes, porque na parte semelhante correria o risco de ter processos ou decisões diferentes, então só sobra uma alternativa diante da semelhança processual e com a aplicação da conexão e da continência. O que a gente faz? Como efeito da conexão e da continência, reúne esses dois processos para tramitação conjunta, perante um único e o mesmo juiz. Aqueles dois processos semelhantes, mas não idênticos, que estava cada qual com um juiz, eles vão ser reunidos para tramitação conjunta perante um único juiz. E com isso, eles vão tramitar juntinhos aí, um com o outro, perante um único juiz. E qual dos dois juízes, né, que vai ser responsável por receber os dois processos e tocar os dois processos em tramitação conjunta, em tramitação simultânea? O juiz do processo mais antigo. O juiz do processo mais antigo vai receber os dois processos. E o nome que se dá a esse juiz que recebe os processos, né, por conexão e continência entre eles, é de juízo prevento. Então, o juízo prevento é o juiz do processo mais antigo e ele vai receber, então, os processos para tramitação conjunta, para tramitação simultânea aí, né? E foi nesse ponto, então, que nós paramos na aula da manhã. Agora, pessoal, uma coisa que é importante, extremamente importante, e até pensei que a gente receberia essa pergunta de manhã, nós não recebemos, né? Mas, claro, precisa ser falado e a gente já vai falar, que é justamente a matéria nova, que é a sequência da aula aí. Eu disse que, na litispendência, a gente pressupõe dois processos idênticos, iguaizinhos. E na conexão e na continência, a gente pressupõe processos semelhantes, ou seja, com algo igual, mas também com coisas diferentes. E a pergunta que eu imaginei que eu fosse receber é a seguinte: professor, como que eu identifico, quais são os critérios para eu verificar se um processo é idêntico ao outro, ou então se um processo é semelhante ao outro, tendo algo igual e tendo algo diferente? Bom, o critério para eu definir se os processos são idênticos ou semelhantes ou não tem nada a ver é através dos chamados elementos das ações ou dos processos. Elementos das ações e dos processos. E esses elementos das ações e dos processos são três. Todo e qualquer processo ele tem três elementos. E é justamente a identidade desses elementos de um processo com a identidade desses três elementos com outro processo, ou a não identidade desses três elementos de um processo com esses três elementos de outro processo, que permite a gente verificar se os processos são idênticos ou semelhantes ou não tem nada a ver. Né? Então, o processo idêntico ao outro
É aquele processo que tem os 3 elementos idênticos com um e com o outro. Processo semelhante entre si, com um e com o outro, é aquele processo que tem alguns desses elementos idênticos, mas tem outros elementos diferentes entre si. E processo que não tem nada a ver um com o outro, ele não tem nenhum desses 3 elementos idênticos, né, entre si. Todos esses 3 elementos são totalmente diferentes entre um processo e outro, né? Então, o critério para a gente definir se o processo é idêntico ou semelhante um com o outro é a análise justamente desses 3 elementos do processo ou da ação. Bom, e quais são esses 3 elementos do processo ou da ação? Primeiro, são as partes, né? Primeiro elemento do processo ou da ação são as partes. As partes. Segundo elemento do processo ou da ação é a causa de pedir, né? A famosa causa de pedir. A causa de pedir. E o terceiro elemento, né? E o terceiro elemento dos processos são os pedidos. Pedidos. Então, partes, causa de pedir e pedidos. Partes, causa de pedir e pedidos. Aí, esses são os 3 elementos das ações. Então, funciona assim. Se um determinado processo, por exemplo, o processo A, tem partes, causa de pedir e pedidos idênticos ao segundo processo, que é o processo B. E esse processo B, então, tem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos em relação ao processo A. Significa que esse processo A e B, por terem identidade total dos 3 elementos das ações, né? Mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, são processos idênticos. São processos idênticos. E se esses 2 processos, com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos, forem ajuizados simultaneamente, na prática a gente tem 2 processos idênticos. E, portanto, nós estamos diante de uma litispendência. E o que a gente vai fazer nesse caso? Para evitar perda de tempo, perda de dinheiro ou decisões conflitantes, a gente vai extinguir o mais novo, mantendo em tramitação apenas o mais antigo. Olha lá, né? Então, havendo identidade total dos elementos das ações, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos, aí os processos são idênticos. E se são idênticos, né, tramitando simultaneamente, não pode. A gente aplica a litispendência e extingue o mais novo, extingue o posterior e mantém apenas em tramitação o mais antigo. Aí, né? Essa é a ideia da litispendência. Pessoal, vamos comentar um pouquinho sobre esses elementos das ações, então? E aí depois a gente entra propriamente na diferença entre a conexão e a continência. Bom, pessoal, o primeiro elemento da ação são as partes. E quais são as partes? O autor, que é quem dá início ao processo, né? O autor, também chamado requerente, que é quem dá início ao processo, né? E a outra parte, que é o réu, também chamado de requerido, aí, que é contra quem se ajuiza o processo, ou quem sofre o processo, né? Então, nós temos o autor ou requerente, movendo, então, esse processo contra o réu ou requerido. Pessoal, veja só, como o autor é quem ajuiza a ação, quem dá início ao processo, esse autor ele tem uma conduta ativa de ajuizamento do processo, de mover a máquina judiciária aí. Portanto, o autor ou requerente, ele é chamado de parte ou de polo, olha a palavra, ativo da demanda, porque é ele que dá início àquele determinado processo,
É ele que movimenta a máquina judiciária aí, dando início ao processo. Por isso que ele é chamado de polo ativo, porque ele age, né? Ele tem que contratar um advogado, em regra, e esse advogado tem que elaborar uma petição inicial e distribuir essa petição inicial no fórum, dando início ao processo aí. Pessoal, e lembrando, né, como nós estamos fazendo uma revisão aqui geral, que os processos eles são regidos pelo princípio da inércia, pelo princípio da inércia. O que significa o princípio da inércia? Significa que a jurisdição, o juiz, ele é inerte. Juiz, ele não pode sair por aí buscando o processo ou buscando o caso concreto, né, para que ele resolva. Até porque se ele pudesse fazer isso e consequentemente tivesse poder de escolha, ele acabaria escolhendo um processo que ele tem alguma familiaridade ou para ajudar ou para prejudicar eventualmente alguém. O que eu quero dizer? Isso poderia levar a uma perda da imparcialidade judicial. De modo que o juiz fique inerte lá no gabinete dele, né, esperando então que as partes, principalmente, claro, a parte autora, dê início ao processo, né, agindo, né, contratando advogado, fazendo petição inicial, distribuindo essa petição inicial. Por isso que a parte autora é chamada de parte ou de polo ativo da demanda. E veja que se o autor ou requerente é a parte ativa porque é ele que move o processo, provocando a jurisdição e fazendo com que a jurisdição e o Estado juiz atue naquele determinado caso concreto, a outra parte, que é o réu ou requerido, está lá tranquilo no bem bom e contra ele é ajuizado um processo. De modo que ele não faz nada, o processo que vem até ele. E como o réu não faz nada, é o processo que vem até ele, o réu está lá de boa, no bem bom, o réu, né, o requerido, é chamado de parte ou polo passivo da demanda, porque é contra ele que é ajuizado esse determinado processo. Pessoal, e como contra o réu que é ajuizado esse determinado processo, ele não faz nada, ele está lá no bem bom, é necessário que, quando o autor entra com a ação, o réu seja cientificado da existência dessa ação, desse determinado processo, para que ele possa vir no processo e exercer o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa. E nós já vimos hoje pela manhã que existe um nome técnico ao ato, né, ao ato processual, em que se cientifica o réu da existência de um processo, para que ele possa exercer o seu direito de defesa. Quem lembra aí que estava presente na manhã, ou eventualmente já tem assistido a aula gravada, é a famosa citação, né? A famosa citação. Então, na verdade, o réu polo passivo está lá no bem bom, quando ele, então, recebe a citação daquele processo, e ele, então, é chamado, ele é cientificado da existência desse processo, e chamado, então, para entrar nesse processo e poder, então, exercer o seu direito de defesa. Bom, pessoal, essas são as partes do processo, né? O polo ativo, autor e réu, né? O polo ativo, autor e requerente, e o polo passivo, né? Réu e ou requerido, aí, né? Polo ativo e polo passivo. Bom, aí, quando a gente fala isso, sempre vem aquela pergunta. Professor, na litispendência, você disse que a ideia é uma identidade dos elementos da ação, correto? Correto. Então, precisa ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, correto? Correto. Dentro das partes, nós temos o polo ativo e o polo passivo, né? Polo ativo e polo passivo. Qual deles precisa ser igual para a gente falar que existe identidade de partes entre processos? Precisa ser igual o polo ativo da demanda A com o polo ativo da demanda B? Precisa ser idêntico o polo passivo da demanda A com o polo passivo da demanda B? Ou precisa ser idêntico os dois
para a gente falar que existe identidade de elementos no tocante à identidade de partes para fins de configuração de litispendência. Pessoal, se a ideia é identidade e a ideia é processos iguais, iguaizinhos, só tem uma alternativa, que é identidade de ambas as partes. Para que a gente tenha identidade de partes e a ponto de poder falar que há identidade de elementos da ação para fins de litispendência, tem que ter identidade de ambas as partes. Ou seja, mesmo autor no processo A e no processo B, e mesmo réu no processo A e mesmo réu no processo B. Identidade total de partes aí. Mesmo autor e mesmo réu em ambos os processos, né? Professor, e se não for identidade igualzinho? Até tem uma das partes que é idêntica, mas a outra é diferente, mudou uma das partes aí. Você não tem identidade de partes, então, para fins de analisar a identidade total entre esses dois processos aí, né? Então, se uma das partes é idêntica, mas a outra não dá para falar que tem identidade de partes realmente para fins de configuração de litispendência. Pessoal, tem que ser igualzinho para fins de configuração de litispendência. Bom, pessoal, com isso, a gente terminou, então, o primeiro dos elementos das ações, que são as partes, né? Polo ativo, autor ou requerente, polo passivo, réu ou requerido. E a gente pode, então, falar do segundo elemento das ações, que são as causas de pedir. Causas de pedir. Bom, pessoal, o que é a causa de pedir? Causa de pedir é a fundamentação que o autor usa para ele poder elaborar a sua petição inicial e mover um processo contra o réu. Causa de pedir nada mais é do que a fundamentação que o autor dá para fins aí de mover o processo, então, contra o réu. Pessoal, só um minutinho aqui, a gente já dá continuidade que apareceu aqui em relação ao chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Beatriz perguntou o seguinte, olha lá. Professor, mesmo se o processo for de competência relativa e o juiz fazer a citação após o juiz recebê-la, Beatriz está cortando, eu não consigo ler toda a sua pergunta. Está cortando aqui, eu não sei porquê. Agora apareceu, acho que era a conexão. Olha lá. Professor, mesmo se o processo for de competência relativa e o juiz fazer a citação, após o réu receber ela, ele pode alegar a incompetência do juiz? Pode não, deve, né, Beatriz? Essa é a ideia mesmo, né? Então, o autor moveu um processo perante o juiz incompetente, relativamente incompetente, né? Por exemplo, a competência territorial, né? Deveria ter sido movido em Jales o processo, mas o réu moveu esse processo o autor moveu esse processo em Fernandópolis. O juiz de Fernandópolis recebeu, olhou e falou, putz, mas isso aqui tinha que ter sido movido em Jales. Só que como a ideia é territorial, né, uma diferença de território, nós já vimos no enunciado 33 do STJ que o juiz ele não pode declarar essa incompetência de ofício. Então, o que ele faz? Só uma alternativa. Recebe esse processo e manda citar o réu. E aí ele cita o réu, normalmente, e quando o réu for citado, ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa. E nós já vimos, né, que essa defesa do processo civil chama-se, em regra, contestação. E o réu vai fazer a sua contestação, e é nesse momento, né, que ele não só pode, como a Beatriz usou aí, mas ele deve alegar a incompetência relativa, e aí a contestação vai para o juiz vai analisar a alegação de incompetência relativa e, realmente, se ele for relativamente incompetente, não deveria ter sido movido em Fernandópolis, mas sim em Jales, o juiz de Fernandópolis se declara relativamente incompetente e remete os autos para o juízo competente, né? Por exemplo, o juízo de Jales, né? Então, a Beatriz está certinha e não é que o réu pode, o réu deve alegar. Até porque, se o réu não alegar
a incompetência relativa, nesse momento, pós-citação e dentro da peça processual, né, chamada de contestação, nós já vimos aí que ele não poderá mais alegar a incompetência relativa e, na verdade, o juiz, que era inicialmente relativamente incompetente, como não pode declarar de ofício e como o réu não alegou, aquele juiz, então, se torna definitivamente competente, né? E aí ele vai tocar o processo até o final, ainda que inicialmente ele era incompetente, ainda que inicialmente ele não poderia tocar aquele processo, né? E a gente viu que isso recebe o nome de prorrogação de competência, né? A famosa prorrogação de competência. Então, a Beatriz está certinho. O réu não só pode, como deve alegar a incompetência relativa na contestação, sob pena de, nome técnico, sob pena de prorrogação de competência daquele juiz, que inicialmente era incompetente, mas por impossibilidade de reconhecer de ofício, declarar de ofício e inexistência de alegação do réu, ele se tornou competente. Então, sob pena de prorrogação da competência. Então, tá certinho aí o que a Beatriz colocou. Bom, pessoal, mas voltando aqui. Nós estávamos falando, então, do segundo elemento da ação, que é a causa de pedir. Né? O segundo elemento da ação, que é a causa de pedir. Pessoal, eu disse para vocês que a causa de pedir são os fundamentos, né? As alegações, os argumentos que o autor usa, que o autor coloca na petição inicial, para ele, então, dar entrada no processo contra o réu aí. Pessoal, vem uma segunda pergunta aqui da Yasmin. Ela colocou assim: professor, nesse caso, até quando o réu deve alegar a incompetência do juiz, antes do juiz se tornar competente? Yasmin, olha só, depende do tipo de competência. A pergunta da Beatriz era específica sobre pergunta da Beatriz era específica sobre a incompetência relativa, né? E nós vimos na aula da manhã que a incompetência relativa ela deve ser alegada na primeira oportunidade que o réu tem de se manifestar nesse processo, que é justamente o momento da defesa do réu. No processo civil é a contestação, no processo penal chama-se resposta à acusação. E é nesse momento, e só nesse momento, sob pena de prorrogação de competência daquele juiz inicialmente incompetente. Então, não há outra oportunidade, né, no caso de incompetência relativa, que era a pergunta da Beatriz. No caso da Yasmin, veja que ela não diferenciou. Então, vou repetir, incompetência relativa é no momento da defesa e só no momento da defesa e depois não pode alegar mais porque houve prorrogação de competência. Agora, sendo ao contrário, né, da pergunta da Beatriz inicialmente, sendo, na verdade, competência absoluta ou incompetência absoluta, nós já vimos que a incompetência absoluta, né, ela viola, na verdade, uma regra de ordem pública. E sendo uma regra de ordem pública, não há limitação temporal. A incompetência absoluta, ela pode ser alegada a qualquer momento, né, e em qualquer grau de jurisdição. Então, se é uma regra de incompetência absoluta, o réu foi citado, ele fez a contestação ou fez a resposta à acusação, mas cobriu bronha, né, não alegou a incompetência absoluta, sem problema. O processo vai seguir. E a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, o réu futuramente vai poder alegar a violação das regras de competência absoluta, né? E alegar, portanto, que aquele juízo era incompetente, absolutamente incompetente, e aí tudo vai ser anulado e vai remeter os autos para o juízo competente. Não importa que já terminou o processo em primeiro grau, que teve recurso, que o processo está em segundo, em terceiro, em quarto grau, e depois não dá mais, né? Porque o quarto grau é o último, que é justamente o STF. Né? E acima do STF não tem nenhum órgão jurisdicional dentro do território brasileiro, dentro do Poder Judiciário brasileiro aí. Então é o último. Mas não importa que esteja no quarto grau, no último grau no STF. Se é regra de competência absoluta, ela pode ser alegada, né, mesmo no quarto grau, e ela pode ser reconhecida mesmo no quarto grau, sem problema nenhum aí. Né? Então, pessoal, essa questão de momento depende muito se é competência absoluta ou se é competência relativa.
né? E aí, voltando um pouquinho da aula da manhã, a gente meio que diferenciou de forma bem rápida o que seria competência absoluta do que seria competência relativa, né? Se eu não me engano, respondendo uma pergunta do Lucas, né? Pessoal, a regra de competência absoluta, ela tem a ver com a matéria, ela tem a ver com o conteúdo discutido naquele processo. E ela vai definir, na verdade, qual será a justiça competente. Por exemplo, se o que está sendo discutido naquele processo é matéria trabalhista, tem a ver com direito do trabalho, esse processo ele tem que ir para a Justiça do Trabalho, tem que ser a Justiça do Trabalho que vai julgar. E, por exemplo, se houve algum equívoco e mandou para uma outra justiça, ou a Justiça Federal, ou a Justiça Eleitoral, ou a Justiça Militar, né? Ou a Justiça Estadual, um processo que tem conteúdo, que tem matéria trabalhista, esse outro juiz, que não o juiz do trabalho, não vai poder processar e julgar esse processo. E se o outro juiz, né, eventualmente, por erro, aí, processar e julgar esse caso, não importa que tenha chegado no STF. Se o juiz que julgou não era um juiz do trabalho, né, esse julgamento não pode ser validado. Então, a gente tem violação de regra de competência absoluta e, a qualquer momento, ela pode ser reconhecida, ela pode ser declarada e todos os atos processuais vão ser anulados, né? E vice-versa. Se era uma matéria, né, um processo que veicula matéria eleitoral, né? Nós estamos chegando aí perto de eleições municipais, né? Então, daqui a pouco aí vai ter eleições, não sei como vai ficar em razão dessa pandemia, né? E aí um processo, portanto, que tem a ver com eleições, que discute eleições. Esse processo tem que ir, em razão da matéria, para a Justiça Eleitoral. Se ele não for para a Justiça Eleitoral, caiu em qualquer outra justiça, e outra justiça, outro juiz, que não o eleitoral decidir aquilo, né? Não importa quanto tempo passe ou que instância que for, um juiz que não era o real, o verdadeiro, né? O juiz natural para aquele processo, julgando aquele caso, a violação de competência absoluta, e aí vai gerar tempo, passe o tempo que for, nulidade daquele processo e remessa para o juiz correto, né, que é o eleitoral, para que ele possa processar e julgar aquele caso. Então, as regrinhas de competência absoluta, elas têm a ver, na verdade, com o conteúdo, com a matéria discutida dentro daquele processo. Enquanto que, em regra, né, a competência relativa, ela não tem a ver com o conteúdo propriamente dito. Ela, ao contrário, né, não tem nada a ver com o conteúdo propriamente dito. A competência relativa, ela tem a ver com o local em que o processo tramita. Por isso que a gente fala que a competência relativa, em regra, é uma competência territorial, né? Porque as justiças, e cada uma delas, elas não ficam centradas em um único local. Elas são distribuídas, né, em diversos locais, justamente para viabilizar a prestação jurisdicional, né? Não tem problema só na capital, tem problema em qualquer cidade do país e do mundo. Então, as justiças, elas não se localizam só na capital ou só numa cidade. Elas são descentralizadas, né? Elas são distribuídas, elas são interiorizadas aí para todas as cidades. Como eu disse de manhã, fica muito mais fácil a gente visualizar isso quando a gente pensa na justiça estadual, né? Porque é mais próximo da gente, né? Fernandópolis tem sede da justiça estadual, tem fórum da justiça estadual, né? Oroeste, Urânia, Jales, né, Estrela do Oeste, Palmeira do Oeste, Santa Fé do Sul, né? Então fica muito mais fácil a gente visualizar. As demais justiças não é tão fácil a gente visualizar porque elas têm menos fóruns, né? Fernandópolis tem Justiça do Trabalho, né? Oroeste, que tem Justiça Estadual, mas não tem Justiça do Trabalho. Então, em âmbito estadual, o Oeste é autônomo, tem uma justiça, né, uma sede própria, um fórum próprio. Agora, em âmbito trabalhista, o Oeste pertence a Fernandópolis, né? Mais raro ainda, Justiça Federal, né? Eu comentei com vocês que na nossa região toda, a gente tem 3 sedes, né, de Justiça Federal, Rio Preto, né, Jales e Araçatuba, né? Então, até Votuporanga, né, de Rio Preto até Votuporanga pertence a Rio Preto. De Votuporanga até a Barranca do Rio, lá em Rubinéia, pertence a Jales, né? E da Barranca do Rio para lá, que já é Mato Grosso do Sul, toda aquela vasta região ali que abrange Aparecida do Tabuado, Paranaíba, se eu não me engano, Cacilândia,
inocência pertence tudo aí à Justiça Federal em Três Lagoas, né? Então veja que é mais raro, né, a gente visualizar, mas todas as justiças elas são esparsas, né? Elas são espalhadas, elas são descentralizadas, porque os problemas, os conflitos, os processos também são descentralizados. Onde tem ser humano tem conflito, tem problema e pode ter processo aí. É algo natural da nossa forma de vida aí, né? Das nossas relações sociais. Então, isso é algo natural. A competência relativa, ela tem a ver com o território, né? Por isso que eu disse no exemplo, olha, tinha que a gente comentou atrás, tinha que ter entrado uma ação na Justiça Estadual de Fernandópolis, mas o autor maluco errou e entrou com um processo na Justiça Estadual, mas de Jales. Veja, é Justiça Estadual, belezinha, né? Então, não é um problema de matéria, não é um problema de justiça, não é um problema de competência absoluta. Mas errou o lugar, errou o território. E aí a gente está diante de uma competência, então, relativa. Né? A competência relativa ela tem a ver com o local onde o processo ele foi ajuizado. Então, veja, respondendo aí as duas perguntas, né, da Beatriz e da Yasmin, para saber qual é o momento a ser alegado, depende do tipo de competência. Né? Então, se o teu problema é em relação ao conteúdo do processo, competência absoluta pode ser alegada a qualquer momento. Agora, se o teu problema é em relação ao local do processo, acertou a justiça, acertou o conteúdo, acertou a justiça, mas errou o local onde o processo tinha que ter sido ajuizado, nós estaremos diante de competência relativa. E a competência relativa, ela tem que ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar naquele processo. E como normalmente é o réu que alega, né, a primeira oportunidade do réu é o momento da sua defesa, é o momento, então, da contestação no processo civil, no processo trabalhista, ou, então, da resposta da acusação no processo penal. Bom, pessoal, então com isso a gente termina aí, né, essa ideia de competências, né, e volta aí ao nosso objetivo, né, da aula agora do noturno, né, que é uma sequência, né, e todas essas aulas vão ficar disponibilizadas aí, né, já estão, né, inclusive da manhã já está disponibilizado. Agradeço aí se vocês puderem assistir, mas o objetivo da nossa aula aqui à noite é analisar então esses elementos das ações para a gente conseguir diferenciar a litispendência e, de outra mão, né, de outro lado, aí, a conexão e a continência. Bom, e a gente, então, está analisando os elementos da ação. O primeiro elemento da ação a gente viu que é as partes, né, que são as partes, autor e réu, né, polo ativo e polo passivo. E o segundo elemento da ação é a causa de pedir. E nós vimos que a causa de pedir é a fundamentação, né, os argumentos levantados principalmente pelo autor, quando ele faz a petição inicial, para ele poder, então, mover essa ação contra o réu. Então, são os argumentos do autor contra o réu. Importante, pessoal, olha só. Essa causa de pedir, na verdade, ela tem uma divisão interna. Ela se divide em duas causas de pedir. Né? A primeira causa de pedir, ela se refere aos fatos. Então, são argumentos referentes aos fatos. Por quê? Porque quando o autor vai entrar com uma ação contra o réu, evidentemente ele vai ter que narrar os fatos, os acontecimentos que levaram ele, autor, a ter algum conflito com o réu. Tem que narrar o que aconteceu na realidade fática, né? Para que o juiz, então, possa entender o conflito, ou a origem do conflito, ou os elementos, os indícios daquele conflito, e, claro, poder proferir uma boa decisão judicial. Né? Então, veja só, se é uma ação de indenização em razão de um acidente automobilístico, né? Eu fui vítima de um acidente automobilístico. Então, eu vou ter que contar as circunstâncias em que ocorreram esse acidente. Então, coloco lá, olha, excelência, né? Que é o juiz. Olha, excelência, eu, Rodrigo, autor da ação, estava dirigindo o meu veículo aí, né? Já bastante antiguinho, e por isso de forma devagar, um cinto de segurança, né? Redondinho, seguindo as normas de trânsito.
E aí veio, então, né, um velhinho, já bem gagá, aí, acelerando a sua Hilux preta, com uma bengala, né, porque ele já não alcançava mais no pedal, né, então ele empurrava a bengala aí, e ele, sem enxergar nada, ele avançou o sinal de pare e, com isso, invadiu a minha preferencial e bateu no meu veículo. Em razão disso, o meu veículo ficou destruído, deu perda total. Eu, então, estava com cinto de segurança, mas eu fui lançado contra o cinto de segurança e fiquei com o tórax, a região torácica toda lesionada. E aí eu fui internado, tive que passar por cirurgia e tive todo um prejuízo material e moral em razão disso. Eu narrei os fatos dos acontecimentos, né? Essa é uma parte da minha causa de pedir, né? A causa de pedir referente aos fatos aí. Pessoal, qualquer semelhança é mera coincidência. Aí um velhinho, né, de cabelo branco, né, um pouco comprido, né, dirigindo uma Hilux preta, acelerando com a sua bengala, né? São lucubrações, né? Qualquer semelhança é mera coincidência aí, né? Então, eu narrei os fatos e eu sou obrigado, como autor, quando eu vou entrar com uma ação, fazer uma petição inicial, né, e trazer, portanto, a minha causa de pedir, narrar os fatos. Obrigatório, não tem jeito. Porque se eu não narrar os fatos, o juiz não sabe o que aconteceu, não sabe a origem do conflito, não sabe o próprio conflito e ele não vai conseguir decidir. Então, é obrigatório narrar esses fatos aí. Pessoal, e além de narrar os fatos, né, existe uma segunda causa de pedir, que é justamente mostrar, a partir daqueles fatos, qual é o direito que eu tenho. E, portanto, eu vou ter que narrar para o juiz também o direito que eu tenho, citando artigos de lei ou da Constituição, citando posições doutrinárias, citando decisões judiciais, né, jurisprudência aí, né? E, portanto, eu vou ter que mostrar para o juiz também o direito que eu tenho, claro, decorrente daquele determinado fato. E isso também tem que ser posto dentro da petição inicial. Porque senão o juiz não vai entender. Ah, você teve um acidente, mas o que você quer? O que você acha que você tem de direito a partir daí? O que você acha que eu posso te dar, né, como direito a partir desse acidente? Você tem que pedir para o juiz, né? Você tem que justificar para o juiz o direito que você quer. Né? Então, a causa de pedir, ela se subdivide em fatos e direito. Né? A causa de pedir são os fatos e direito. É por isso, pessoal, que quem tiver oportunidade aí de analisar uma petição inicial, quem esteja fazendo estágio, né? Eu sei que nós estamos num momento difícil, que parou as atividades presenciais forenses, né? Não tem mais atividade presencial, né? A gente está trabalhando aí em serviço remoto, né? Serviço remoto. Então, eu entendo a dificuldade. Mas quem tiver a oportunidade de ver uma petição inicial, vai ver que os advogados dividem essa petição inicial em dois capítulos básicos aí, né? Dos fatos e dos direitos. E por uma questão lógica também é interessante colocar um terceiro capítulo que é dos pedidos, né? Mas esse terceiro capítulo que é dos pedidos a gente vai comentar daqui a pouquinho, quando a gente estudar o terceiro elemento das ações, que é justamente pedido, né? A gente está no segundo elemento, que é causa de pedir. E para demonstrar essa causa de pedir, os advogados dividem a petição inicial aí em dois capítulos, dos fatos e do direito. Né? Por quê? Porque a causa de pedir exige a apresentação tanto dos fatos quanto do direito. Né? Pessoal, dica prática. Quando a gente vai fazer a petição inicial, né, como advogado, a gente vai fazer uma petição inicial, a gente se preocupa muito mais com os fatos. Né? Por quê? Porque o direito o juiz sabe. Né? O direito o juiz sabe. Você não precisa narrar tudo, fazer um tratado, uma bíblia aí, né? Ou, né, tem professor que, quando ele começou a carreira, né, ele se baseava na Barça. Né? Inclusive, tem professor que vendia Barça. Aí, né? Não vou dizer qual, mas tem um professor que vendia Barça. Né? Vocês sabem o que é Barça, pessoal? É aquela enciclopédia antigona que vinha em livros e tal. Tem professor que começou a carreira vendendo Barça.
né? A gente não precisa fazer a Bíblia do direito. Por quê? Porque o direito, o juiz sabe. Ele é bacharel em direito, né? Estudou muito a vida inteira, normalmente, aí para passar num concurso dificílimo. Então, obviamente, o direito o juiz sabe, né? A gente, como advogado, tem que se preocupar, levar até o juiz aquilo que o juiz não sabe e nem tem possibilidade de saber, que são os fatos, né? O direito o juiz sabe, né? Não estou dizendo que não precisa colocar o direito, claro que precisa, porque a causa de pedir é fatos e direito, não precisa ter o direito, mas não precisa também fazer um tratado, né, pontiano aí, de ponte de Miranda sobre o direito, que é o direito que o juiz sabe, né? A gente, como advogado, na petição inicial, se preocupa mais com os fatos. Pessoal, e se não tiver? O que acontece se um advogado fizer uma petição inicial sem fatos e ou sem direito? Sem os dois ou sem um deles? O que acontece se o advogado, então, faz a petição inicial sem fatos e ou sem direito? Faltou causa de pedir, não dá para o juiz entender o que o advogado, né, e, consequentemente, o que o autor, representado por esse advogado, quer. E aí, o juiz ele vai declarar aquela petição inicial, termo técnico, inépita, né? Então, se o juiz lê a petição inicial e não entender nada, porque faltou fatos, faltou direito, faltou, portanto, causa de pedir, o juiz ele vai declarar aquela petição inicial inépita. Agora, veja só, ele, juiz, só declara essa petição inicial inépita de cara, se ele verificar que não tem como resolver aquilo, que não tem como consertar aquilo lá é um lixo, aí não tem como consertar, aí o juiz vai declarar aquela petição inicial inépita, não tem como consertar. Agora, se o juiz verifica que existem erros ali, existem deficiências naquela petição inicial, mas são erros, são deficiências sanáveis, ou seja, passíveis de conserto, o juiz não pode declarar a petição inicial inépita de cara. Ele vai ter que determinar que o autor conserte aquela petição inicial, arrume aquela petição inicial. E existe também um termo técnico, né, para quando o juiz determina que o autor conserte, arrume a petição inicial. O juiz, então, ele vai determinar a emenda ou o aditamento da petição inicial, né? Então, quando o juiz verifica que a petição inicial tem falhas, mas passíveis de conserto, o juiz determina, então, a emenda, né, ou o aditamento da petição inicial. Agora, se mesmo determinando a emenda e o aditamento da petição inicial, o autor não dá conta, não arruma e os vícios permanecem, aí sim o juiz vai declarar, então, aquela petição inicial inépita. E, declarando a petição inicial inépita, o que acontece com o processo? Se a própria petição inicial, que é dar início ao processo, é inépita, não vira nada, é um lixo, na prática, não pode-se ter processo. Então, na verdade, esse processo, então, ele acaba sendo extinto. Então, se a petição inicial tiver falhas a tal ponto grave, né, e ela for declarada inépita, o processo ele é extinto, acaba, não vai ter processo. Nossa, mas e o autor? O que ele vai fazer? Vai ter que, se quiser, consertar aquela petição inicial e dar entrada a um novo processo, né? Então, ele vai ter que consertar aquela petição inicial e dar entrada a um novo processo. E pode? Em regra, pode, né? Se a petição inicial ela foi inépita e o processo foi extinto, na verdade, o juiz não analisou nada, o juiz não julgou nada, então o conflito permanece, né? O conflito permanece. E aí o autor, então, conserta essa petição inicial, mas ele vai ter que dar entrada a um novo processo aí. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou o segundo elemento da ação, que é a causa de pedir. Lembrando que esse segundo elemento da ação exige, então, uma duplicidade de elementos ou de causas de pedir. Os fatos e o direito. Pessoal, e o último elemento da ação, né, e toda ação tem também, né, toda ação tem também, são os pedidos. E os pedidos são tão importantes, mas tão importantes, que é o elemento que dá nome à peça processual. Petição. Petição o que é? Fazer pedido. Fazer pedido.
né? Então, toda petição, né, petição inicial, ela tem que ter pedido. Por quê? Pedido é o objetivo da petição, né? Petição nada mais é do que pedidos que o autor faz ao juiz. E são a partir dos pedidos que o autor faz ao juiz que o juiz vai poder tocar aquele processo e vai poder decidir ao final. E nós já vimos que existe um princípio que rege essa determinada conduta do autor em fazer pedidos e também a conduta do juiz em decidir esse determinado caso, que é o princípio da adstrição ou da congruência. Pedido da adstrição ou congruência, né? E olha só, ele chama adstrição porque o juiz, ao decidir, ele fica adstrito, ele fica vinculado, ele fica limitado aos pedidos do autor. O juiz não pode conceder o que ele quiser para o autor. O juiz só pode conceder para o autor ou negar para o autor aquilo que o autor tenha efetivamente pedido, né? O juiz, quando ele vai decidir um processo, ele só pode deferir ao autor, ele só pode conceder ao autor o que o autor tenha pedido. E também, ele só pode negar ao autor aquilo que o autor tenha pedido também, né? Ele não pode tirar decisões ou da cartola e inventar decisões. O juiz, ele fica adstrito àquilo que foi pedido pelo autor. Por isso que eu disse lá anteriormente para vocês que a parte mais importante, no fundo, da petição inicial são os pedidos. Porque se o advogado erra no pedido, o processo inteiro vai tocar e lá no final o juiz vai decidir, mas se o advogado errou no pedido, o juiz fica limitado àquele erro e, portanto, a decisão do juiz ou vai ser errada ou não vai ter nada a ver ou não vai solucionar o conflito social que se tenha anteriormente, né? E é por isso que se diz que o advogado é o primeiro juiz da causa, porque é o advogado que vai analisar o caso concreto e vai entender o que de fato pode ou não pode ser pedido e vai poder pedir realmente o que interessa. Porque não adianta o advogado fazer pedido maluco, né, que não resolve o problema, e chegar lá na frente e querer exigir do juiz que ele efetivamente resolva o problema ou o conflito. Se não tem pedido a respeito, ou se o pedido não é pertinente, específico àquele conflito, o juiz não vai poder fazer nada. E é por isso que esse princípio, né, da adstrição, ele também é chamado de princípio da congruência. Por quê? A decisão do juiz é congruente, né? Tem a ver, é relacionada com os pedidos iniciais. O juiz não pode tirar da cartola qualquer coisa para decidir lá no final, ele fica vinculado ao pedido do advogado aí, né? E, portanto, o advogado ele deve pedir bem, ele deve pedir de forma correta para conseguir, então, ter uma decisão boa, correta, que realmente solucione o caso concreto, que resolva o problema do seu cliente, autor daquela demanda. Bom, pessoal, e esses são, então, os elementos das ações, né? As partes, a causa de pedir e os pedidos. Todo processo tem esses três elementos da ação, que podem ser diferentes ou podem ser iguais. Se eles forem absolutamente iguais de dois processos, mesmas partes, mesmas causas de pedir e mesmos pedidos de ambos os processos, e sendo esses processos simultâneos, nós estaremos diante da litispendência. E aí a gente extingue o mais novo e mantém o mais antigo. Então, na litispendência, a gente tem identidade total dos elementos das ações. Mesmas partes, mesmas causas de pedido e mesmos pedidos. Bom, e com isso, então, a gente terminou a litispendência e a gente pode, então, trabalhar com a conexão e a continência. Na conexão e na continência, eu disse para vocês que o pressuposto era uma semelhança entre os processos, de modo que na conexão na conexão e na continência, nós não vamos ter identidade total dos elementos das ações. Como a ideia é processos semelhantes entre si, nós teremos, na verdade, identidade
parcial dos elementos das ações. A conexão e a continência exige da gente identidade parcial dos elementos das ações. Ou seja, alguns elementos vão ser idênticos, outros elementos não vão ser idênticos, né? Alguns elementos, então, vão ser idênticos, outros elementos não serão idênticos né? E, então, diante de identidade parcial dos elementos das ações, nós teremos, então, conexão ou continência. Pessoal, e é justamente, olha só, o grau de semelhança que diferencia. Ambos trazem identidade parcial, mas é o grau de semelhança que vai permitir a gente diferenciar se se trata de conexão ou se trata de continência. Então, veja só, pessoal, apesar de até agora a gente trabalhar de forma conjunta conexão e continência, na verdade, conexão e continência não são sinônimos, são institutos diferentes. Olha aí, conexão e continência não são sinônimos, né? São, na verdade, institutos diferentes. Por quê? E o que eles são diferentes? Eles são diferentes no grau de semelhança entre os dois processos, né? Então, eles são diferentes em relação ao grau de semelhança dentro desses dois processos. Agora, veja só, e é por isso que a gente trabalhou conjuntamente até agora. Em que pese conexão e continência serem institutos diferentes, o efeito deles, tanto da conexão quanto da continência, é o mesmo. Qual que é o efeito dos dois? Reunião de processos perante o juízo prevento para julgamento conjunto. O efeito da conexão e da continência é o mesmo para ambos, que é reunião do processo perante o juízo prevento para julgamento conjunto. Então, tanto a conexão quanto a continência, apesar de serem institutos diferentes, ambos geram o mesmo efeito, que é a reunião do processo perante o juízo prevento para julgamento conjunto. Mas os pressupostos entre eles são diferentes. A conexão tem os seus próprios pressupostos e a continência tem os seus próprios pressupostos, e a diferença entre esses dois institutos e os pressupostos de cada um deles está no grau de semelhança entre as ações. Grau de semelhança entre as ações. Bom, pessoal, e aí a gente precisa, então, estudar cada um desses dois institutos, comparando a conexão e a continência. Bom, começando aí pela conexão. Vamos começar, então, pela conexão. Olha só, a conexão, ela ocorre quando tivermos identidade de... Tira o primeiro, que são partes. Tira o primeiro, lembra aí, tira o primeiro, que são partes. E trabalha só com os dois últimos elementos das ações, que são causa de pedir e
Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo aí? Acho que minha conexão caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu vou interromper a gravação aqui para a gente tentar regularizar isso. Daqui a pouco a gente continua gravando também. Então, vou interromper a gravação